Vamos lá, então. While. While é uma estrutura de repetição do JavaScript. Tá? A gente já chegou a ver o for, ele é o irmão do for aí, né, nas estruturas de repetição. E ele é bastante usado quando você não sabe quantas vezes determinado trecho de código, determinada lista de comandos tem que ser executados. Então, quando você tem uma quantidade indefinida, você geralmente usa while. Você consegue fazer isso com for? Consegue. Você consegue fazer, inclusive, loops infinitos com for. Mas fica bem mais claro quando você faz isso com while. O while vem da palavra em inglês enquanto. Então, enquanto determinada condição for satisfeita, o trecho de código associado a ela, o bloco, né, do while, é executado. Vamos pegar uma estrutura básica aqui, então, para a gente ver como é que isso funciona. Então, beleza. O while, a gente tem o while, palavra reservada, seguida de uma expressão booleana. Como é uma expressão booleana, ela pode retornar um valor truthy ou false, tá? E a gente tem uma lista de comandos. Você pode usar... Bem, isso aqui, na realidade, não é específico do while, né? Toda expressão que usa bloco. Né? Mas você pode, se você tiver apenas um statement aqui, você pode ocultar esse uso dos curly braces aqui, né? Das chaves. Mas, caso contrário, se você tiver mais de um statement, você precisa colocar esse cara aqui para saber que ele vai ser executado só se a sua condição for satisfeita. Vamos pegar um exemplo básico aqui, então, de como que o while funciona. Nesse caso aqui eu tenho uma variável n, que eu comecei com o valor 0, e enquanto essa variável n for inferior ao valor 3, ele incrementa ela. Então, beleza, ele vai executar aqui, chega aqui no 0, 0 é menor que 3? Então ele incrementa, n passa a valer 1. Executa de novo. 1 é menor que 3? Então executa de novo. 2 é menor que 3? Executa de novo. 3 é menor que 3? Não. Então ele pula aqui e vai imprimir o valor. Beleza? Vamos lá. Imprimiu o valor 3 aí. Tranquilo? Facinho, né? Todo mundo. Fácil. Esse aqui é sucesso, cara. É igual Não o tem for. muito. Só que É como se fosse o for. Eu acho que é até mais simples, porque o for você tem. O for ele é composto por uma inicialização. tá tudo na mesma linha o for, né? Aí você tem as condições aqui, e aqui você tem um incremento. Tá? Mistura português com inglês aqui. Inicialização. Condições de incremento. Tá? É a ideia do for. O while é bem mais simples, você tem apenas a condição que precisa ser satisfeita para ele continuar executando o bloco. Apesar que o pessoal Sucesso. usa mais for, né, cara? Eu uso bastante o while, assim, quando eu tenho uma quantidade definida. Eu acho que é mais fácil de entender do que você vai colocar um for com umas condições muito macabras ali. Ou, tipo, loop infinito assim, eu acho meio exagero também. Travar tudo. Não, é que eu acho muito mais clássico fazer um while true aqui, por exemplo, do que se fazer coisa críptica do tipo for, assim. Pra sempre. Sem condição, sem comparação, sem incremento, e rode isso até Desligar o computador. explodir, né? Exatamente. Né? Acabar der Stack Overflow aí, não sei se for uma chamada de função. Não, o Ângelo fez isso aí no meetup passado, né? Verdade. Testar ao Travou. vivo. Gosto de mostrar ao vivo. Eu falei de loops infinitos, né? Pô, já acabei adiantando aqui o próximo tópico, né? Como que eu faço loops infinitos, né? Já falei que é bem prático fazer com while, você faz um while true. Tranquilidade. Então, enquanto a condição for verdadeira, ele vai executar. Então, beleza, mas como é que eu vou sair desse while, então? Né? Porque se a condição é sempre verdadeira, algum momento ele tem que parar. Então, aí que entra a palavrinha break, que nem hoje eu tinha falado, que vocês abordaram em outras aulas aí, acho que foi provavelmente com for. Ou tem outra palavra também que é o continue, né? Que fala assim, ó, continue executando aqui, volte para o início do loop, tá? Então, se eu tivesse alguma coisa aqui depois do continue aqui, ele ia ignorar, né? Ele ia vir aqui, Só pegar uma no dúvida. continue.
Já dá um salto para cima. Esse continue, ele joga para fora do while ou ele joga para repetir o while de novo? Joga para repetir o while. Você dá um continue aqui, ele volta para o começo do while e verifica novamente se a sua condição é verdadeira e continua executando. O break, ele realmente sai. Tá? Então, o break vem para cá, quando você executa, e o continue, ele vai vir para cá. Continua, você colocou tua ficha na máquina. Continua. Exatamente. Ó, mais uma partida aí de Street Fighter aí, por favor. Né? O break acabou a grana, isso é game over. Vambora. O exemplo aqui é simples até, tá? Só que ele faz o uso do random, não sei se foi abordado já. Mas a ideia, cara, vamos procurar na documentação aqui, né? Já estava até pronto aqui no gatilho. O random, ele é uma função que ele retorna um ponto flutuante, tá? E ele gera um número pseudo-aleatório do intervalo de 0 a 1. Esse aqui é um intervalo exclusivo, né, que a gente fala, né? Ou seja, ele não inclui 1. Ele é um intervalo aberto à direita. Significa que ele vai retornar um número de 0 até 0.999999, mas não vai ser 1. Tá? Ele não inclui. Então, o que geralmente a gente faz, né? Você pega um número random aqui, que vai tornar de 0 a 0.999999, vamos dizer assim. Você multiplica ele por quantas casas você quer. No caso, eu quero só uma. Então, eu quero um número de 1 a 9, então eu multiplico ele por 10. E como ele vai tornar um ponto flutuante, eu faço um math.floor para fazer a conversão, tipo um arredondamento para baixo, né? Poderia usar Sail aqui para fazer um arredondamento para cima. Mas eu vou fazer um arredondamento para baixo. Então, que raios isso aqui está fazendo? Né? Isso aqui está simplesmente retornando um valor entre 0 e 9. Quando a gente abordou isso daí, só para reforçar, são 16 casas aí. Dá 0, mais 16 casas. 16 casas. Tá, é a precisão então do tipo lá, né? Maravilha. Vamos fazer um exemplo aqui então. Vamos math. Que eu me lembro. Opa, cadê meu cursor aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza. 16 casas depois do ponto decimal aí. Precisão máxima do... Então, como a gente fez um math.random multiplicado por 10, ele vai ter uma casinha a mais. Olha, eu vou obter um valor super baixo dessa vez. Beleza, a gente obteve 9 agora. Temos 2. Aí quando eu faço um math.for, sei lá, de 23.5, ele vai retornar 23. De 23.2, ele retorna 23. De 23.9, ele vai retornar 23. Tá? Então, ele sempre está arredondando para baixo. Então, quando eu faço um math.for, vou colocar entre math.random vezes 10, tá? Eu vou estar obtendo sempre um valor de 0 a 9. Isso aí. Tranquilo. Então, obtendo um valor de 0 a 9 aqui, eu comparo. Esse valor aqui, ele é módulo 2 igual a 0, ou seja, esse valor aqui ele é divisível por 2? Então, se ele for divisível por 2, ele é um número par. Caso contrário, ele é um número ímpar. E quando ele achar o primeiro número par aqui, eu já dou um break. Então, ele vai ficar executando esse cara até achar um número par. Se ele não achar um número par, ele vai entrar nesse else aqui. Que eu falo, esse número aí é ímpar e volte para o começo do loop. Continua procurando os números pares aí. Ele vai ficar procurando os números pares até ele conseguir achar. Como eu não sei quanto tempo ele vai demorar para achar um número par aqui, ele é um loop infinito. Eventualmente ele vai acabar achando, tá? É bem provável aqui que esse cara execute por muito tempo. Mas quando ele achar, ele já vai sair do loop. Como eu não tenho eu não consigo definir a condição logo aqui em cima, eu tenho que usar o break ou continue dentro do bloco do while. Vamos executar esse código aqui. Olha, esse caso ele achou de primeira, hein, mano? Foi direto para o par. Olha que sorte. Isso aqui ele demorou uma. Ele achou 9, é ímpar, ele continuou, ele achou o par. Vamos executar de novo.
Ó, esse aqui ele demorou 3 iterações para achar. Ó, esse demorou 3, agora demorou só 2. Coloca vezes 1 milhão ali, vamos ver. Nossa, aí. Oi? Tô zoando. Coloca vezes 1 milhão ali, só pra nós ver. Oh, nossa, aí vai. Aí Beleza. tá, Ó, Então tira o flor, né? Aí fodeu. aí vai quebrar meu loop. Aí esse cara aqui demorou 4 iterações para achar um número par. legal. Tranquilo. Então, isso aqui, agora só para ficar um pouco mais claro que eu tinha falado antes, né? Para que eu vou usar o while, né? Então, vamos voltar aqui para executando o while 0 ou mais vezes. Vou fazer um toggle aqui. O while, como eu tinha falado anteriormente, é quando você tem uma quantidade indefinida de execuções que você precisa fazer, tá? Então você precisa falar, não sei quantas vezes isso vai executar, pode ser que ele nunca execute, pode ser que ele execute N vezes, só que eu não sei quantas vezes ele vai executar. Então você vai lá e usa o while. Esse é um exemplo em que o while vai ser executado 0 vezes, né? Não vai ser executado. Porque logo que ele comparou com a condição aqui, ele viu que é falso. Por quê? Eu comecei atribuindo o valor 100 para a minha variável n. Quando eu comparo logo na linha de baixo que se o n é menor que 100, isso aqui vai retornar falso para mim. Então, automaticamente, ele vai sair do while aqui e não vai imprimir absolutamente nada. Tá? Esse é um exemplo em que minha estrutura de repetição não vai ser executada nenhuma vez, porque a condição não foi satisfeita logo na primeira iteração. Tá? Deixa eu comentar o código de cima aqui, só para não atrapalhar a visualização. Vamos executar esse cara. Beleza. Não tornou absolutamente nada. Se eu tivesse colocado aqui o valor 99, ele ia executar pelo menos uma vez aqui o nosso trecho. Falar 99 é menor que 100 aí ele incrementar, quando ele fosse comparado a próxima vez, ele ia achar que a condição ia ser falso e ele não ia executar mais. Então, se eu colocar 100 aqui, ele pode executado nenhuma vez. Então, só para frisar, o while pode ser executado 0 ou mais vezes, porque a condição que você faz é logo no começo. Por que eu estou falando isso? Quando a gente for entrar no do while, vocês vão ver que não é bem assim que acontece, tá? Do while é um pouquinho diferente. Tranquilo? Tranquilo. Facinho de entender, né? Pois isso aqui o while é de boa. Vamos lá, fazer um exercício aqui para fixar, né? A gente vai usar ele o fatorial. Eu já acabei falando, né, da comparação do while com o for, acabei adiantando. Que o for, geralmente, você tem uma quantidade definida de vezes que você vai executar. Você pode usar um for com uma quantidade indefinida, mas não é realmente o propósito dele. Por exemplo, eu quero executar isso 5 vezes. Então, você faz lá um for de i até i, de i igual a 0, até i menor que 5, i mais, e executa. Tá? É um caso mais apropriado para o for, quando você tem uma quantidade definida de vezes que tem que ser executado. Aí já definiu outra regra aí, né? Opa! Quando tem definido, for. Quando não tem definido, while. É o while, isso aí. Vou fazer exercício de fatorial aqui, tranquilo. Cara, esse exemplo aqui tá muito usado. Geralmente ele é usado quando você vai tá aprendendo recursão, né? Porque a definição recursiva dele é muito mais óbvia, né, do que a versão interativa. Mas dá para fazer muito bem com versão interativa, inclusive é muito mais performático, porque você não tem múltiplas chamadas de função, né? Você não vai encher aí a stack com várias chamadas, né? Fazer um call stack trace aí imenso. Ainda mais linguagens que não tem, que eles chamam de tail recursion, né? Que quando você elimina as stacks, as chamadas da stack aí, mas é um conceito um pouquinho mais complicado aí. Só que vale a pena só frisar é que a versão interativa do while é muito mais performática que uma versão recursiva, porque você não faz múltiplas invocações da função. A definição do fatorial, eu acabei falando while aqui, eu estava falando do fatorial. A definição do fatorial é que o fatorial de 0 é 0, o fatorial de 1 é sempre 1, e o fatorial de qualquer número é igual ao próprio número multiplicado pelo fatorial do antecessor dele.
tá? Então, se a gente for pensar aqui, 0 fatorial, essa é a representação do fatorial, tá? Quando você põe uma exclamação, é 0. 1 fatorial é 1. 2 fatorial, ele vai ser igual a 2 vezes 1 fatorial, que vai ser igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Isso que eu acabei não falando, né? Isso aqui é igual a vezes 0 fatorial, que é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. E aí continua, né? 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 fatorial, aí você vai decompor o 2, e vai ser 2 vezes 1 fatorial, blá, 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 e aí você vai chegar aqui, vai ser 6. Viu, interrompendo, escola, né? eu coloquei um linkzinho ali só para explicar que às vezes o pessoal não sabe o que é fatorial, essas coisas, só para ficar mais claro. Boa. Valeu, Ângelo. Eu fugi da escola faz tempo, né? Fatorial aí. Esse é o exemplo clássico aqui, né? De recursão, a gente vai aplicar ele aqui no while. Beleza. Qual que é a ideia desse fatorial aqui, então? Eu vou sair multiplicando uma variável que eu chamei de fetch n vezes até ela chegar no n. Então, eu vou multiplicando esse cara pelo sucessor, até chegar no n. Então, eu vou multiplicar esse cara. Vou começar ali com 1. Então, enquanto a minha variável de controle for inferior ao número que eu passei, ele vai multiplicar esse cara pelo sucessor. Então, esse cara aqui vai executar fetch vezes, vamos pensar na primeira iteração, né? Fetch, que é igual a 1, multiplicado por ele mesmo, vai ser 1. Só que nesse caso eu estou multiplicando ele pelo i, tá? Então, nesse caso, o i aqui vai valer, na primeira iteração já vai valer 2. Então, beleza, estou multiplicando 1 vezes 2. E ele, cara, ele vai executando esse cara aqui, ó, n vezes, até ele chegar no valor do i igual a n. Quando ele chegar aqui, ele sai e imprime o valor do fatorial, tá? Então, na primeira iteração, ele vai assumir o valor 1, depois vai assumir o valor 2, depois ele vai assumir o valor provavelmente de 6, depois assumir o valor 24, o valor de 120, por aí vai. Tá? Dependendo do número que eu for passar para ele aqui. Esse cara aqui, ó, não sei se a gente já chegou a falar, ele é um shortcut, tá? É a mesma coisa que eu estou fazendo, ó, fat igual a fat vezes i mais mais. Tá? É um shortcut de fazer vezes igual. Você comentou acho que foi até o Michel, acho que ele falou de adição e subtração. Acho que multiplicação, não sei se ele falou. É bem no Cabe, começo. acho que é nas 4 operações que dá para fazer, se eu não me engano, né? Isso, ó, por exemplo, eu tenho um vará aqui 0, eu posso fazer mais igual a 1. Posso fazer mais igual a 2 aqui, então ele vai assumir o valor 3. Ah, eu posso fazer menos igual Não, a 1. Posso fazer vezes igual a 5, por exemplo, vai dar 10. Posso fazer por dividir também. Tem vários desse carinha aqui. Posso usar até módulos, se eu não me engano. Acho que dá também. Tá. Então aqui a ideia é bem simples, né? Ele vai iterar, ele vai multiplicar. Reparem aqui, eu estou usando i mais mais, tá? Isso aqui faz uma diferença muito grande de eu usar i mais i, tá? É um operador de incremento e é um operador que vai executar o incremento do valor só após ele retornar. Então, na primeira iteração que o i está valendo 1, ele vai multiplicar fat, que nesse caso assume o valor 1, pelo valor 1, que é o valor de i, e depois que ele executa esse comando aqui, que ele vai incrementar o i. Então, i vai valer 2, só aqui, ó. I vai valer 2, na linha de baixo. Aí, na linha de baixo, na realidade, ele já vai voltar para o começo do while e continuar executando. É pré e pós, né? Incremento. Isso, é o que eu estava esquecendo, cara. Esse aqui é pós-incremento, esse aqui é pré-incremento. Perfeito. Aí, se a gente executar esse carinha aqui, ele retorna o fatorial para a gente, dos números de 0 a 5, que eu imprimi aqui no console.